Então hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do livro de Atos. E hoje nós vamos estudar os capítulos 12 e 13. Vamos aqui rapidamente recapitular o que a gente estudou na semana passada. Então na semana passada foram os capítulos 10 e 11. Nesses capítulos aconteceu aquele episódio onde Pedro teve aquela visão do lençol, né, que os animais estavam lá dentro. Depois Pedro ele vai à casa de Cornélio. Lá Cornélio já havia reunido várias pessoas para ouvir Pedro e ali houve batismo do Espírito Santo. Depois as pessoas se batizaram nas águas e ali houve muitas conversões, né? Os gentios ali se converteram ao cristianismo. Depois desse episódio, Pedro ele mudou a sua mentalidade em relação aos gentios. Ele começou a entender melhor que o chamado também era para os gentios. Ele começou a aceitar melhor isso. Depois dessa experiência que ele teve ali na casa de Cornélio, junto com a visão que ele teve, que não era para ele dizer que era impuro aquilo que Deus já havia purificado. E também depois disso, Barnabé foi lá a Tarso, buscou Saulo, que estava lá na cidade de Tarso, e juntos eles foram para Antioquia e eles permaneceram ali durante 1 ano na igreja. E agora a gente vai entrar no capítulo 12 de Atos. Versículo 1. Essa primeira parte, esse primeiro bloco do capítulo 12... vai estar falando do martírio de Tiago e a prisão de Pedro. Então, versículo 1. Por esta época, o rei Herodes Agripa começou a perseguir violentamente algumas pessoas da igreja. Mandou matar à espada Tiago. Esse Tiago era o irmão de João. Quando Herodes viu quanto isso agradava os judeus, também prendeu Pedro e durante a celebração da festa de pães sem fermento. Depois lançou-o na cadeia sobre a guarda de 4 escoltas, cada uma com 4 soldados. A intenção de Herodes era apresentar Pedro aos judeus para julgamento público depois da Páscoa. Então aqui no versículo 4 está falando que Pedro ele foi para a cadeia sobre a guarda de 4 escoltas e cada uma com 4 soldados, ou seja, ele estava lá no presídio de segurança máxima, totalmente ali preso, sem nenhuma possibilidade de escapar. Então aqui a gente precisa entender que os cristãos, eles não vivem somente momentos de paz. Sempre vai existir guerras, sempre vai ter batalhas. Se você é cristão e a sua vida é só maravilha, é só paz e amor, é porque você não incomoda Satanás. E provavelmente você é aquele cristão morno, sem posicionamento, ou aquele cristão secreto, agente secreto, sabe? Aquele cristão secreto que se amolda aos padrões do mundo, que não fala sobre a Bíblia para evitar a fadiga, para não ter confusão, você então não fala sobre a palavra de Deus com as pessoas. É aquele cristão que geralmente só pede oração quando precisa e não é ativo em pregar, em anunciar as boas novas. Porque se você for aquele cristão ativo, a sua vida não é paz e amor. Você vai encontrar aí muitas e muitas batalhas. A gente precisa entender que nesse mundo só existem 2 lados. Um é o lado da luz e o outro é o lado das trevas. Então, ou você serve a Deus, que é o lado da luz, ou você serve as trevas, que é o lado de Satanás. Não existe outra posição, outro lado, além desses 2. Isso daqui a gente precisa deixar bem claro. Então, se você não passa por batalhas espirituais, é porque você não está incomodando as trevas. É porque você não está servindo a Deus. Lá em Efésios 6, Paulo, ele fala sobre vestir toda a armadura de Deus. Que a guerra não é contra carne e sangue, sim contra principados e potestades. Então, ele deixa bem claro que vai existir guerras, que vai existir batalhas travadas no mundo espiritual. E que se você for um cristão que serve a Deus, serve a luz, o inferno, ele vai enviar principados e potestades, demônios,
para perturbar aí a sua mente, para mexer no seu ambiente, para te atrapalhar. Por quê? Porque quando o cristão ele está avançando, pregando as boas novas, ele está indo lá no inferno para pegar almas e levar para o reino de Deus. Isso incomoda as trevas. As trevas não querem que a gente leve a luz para os lugares aonde não tem. Incomodando, vem a batalha espiritual, vem as guerras. Então isso é normal, essas guerras, essas batalhas, elas existem. Apesar de não ser contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades, são pessoas de carne e sangue que muitas das vezes são usadas por esses demônios para poder nos atrapalhar, para poder nos impedir. Eles vão fazer de tudo para tentar impedir que o cristão avance, para poder tomar mais pessoas, para tirar as pessoas das trevas, para trazer para o mundo da luz, para passar a ser servo de Deus. Então não tem jeito, nesse mundo você é servo, você sempre vai servir a alguém. Aí você tem que escolher se você vai servir a Deus, a luz, ou se você vai servir ao diabo, as trevas. Não tem como você dizer, eu não quero ser servo, que palavra pesada, eu não quero ser empregada, eu não quero servir a alguém. Mas você, mesmo não querendo, você já está servindo. Só basta saber se você está servindo a Deus ou se você está servindo às trevas, ao Satanás, aos demônios. Os apóstolos, eles incomodavam muito as trevas. Então era uma batalha atrás da outra. Eles tiveram um momento ali de paz, depois da morte de Estevão, depois que houve a conversão de Saulo, os apóstolos eles tiveram ali um curto período de paz, onde a igreja foi avançando, né? Eles dispersaram e a igreja ela foi avançando, ela foi crescendo, conquistando ali outras regiões. Mas não demorou muito, os servos de Satanás começaram a trabalhar. Veio quem? Quem é que aparece agora? Aparece o rei Herodes. E aí ele começa a perseguir alguns da igreja. Aí ele vai, mata ali Tiago no meio de todo mundo. Esse Tiago aqui era o irmão de João. E ele prende Pedro. Ele prende Pedro, coloca Pedro lá na prisão de segurança máxima, né? Aí no versículo 5. Enquanto Pedro estava lá no cárcere, a igreja orava fervorosamente a Deus por ele. Então, olha aqui a importância da gente pertencer ao corpo, de ter um irmão da mesma fé, que oram e intercedem uns pelos outros. Então, Tiago, ele tinha sido morto. Imagine, né, o medo que esse pessoal poderia estar. Mas o medo não tomou conta deles. Eles, mesmo assim, eles se reuniram e oraram e intercederam por Pedro, porque Tiago havia sido morto, mas Pedro foi preso. Então, eles tinham esperança que Pedro pudesse ser solto. Então, ali eles se reuniram e intercederam, oraram por Pedro. Aí no versículo 6, na noite antes de Pedro ser levado ao julgamento, ele dormia. Então, lá dentro da cela, Pedro dormia, preso com 2 correntes entre 2 soldados, e outros montavam guarda na porta da prisão. Então, Pedro, gente, ele dormia, porque ele confiava e esperava em Deus. Mesmo com toda aquela confusão, com todo aquele medo, com toda aquela intimidação, ele sabia que não tinha nada ali que ele poderia fazer. Então, ele falou, eu vou descansar, eu vou dormir e esperar em Deus. Ele sabia que se a missão que Deus enviou para ele já tivesse sido cumprida, ok, tudo bem ele morrer, assim como o Tiago morreu. Porque ele ia morrer feliz, porque ele sabia que morreu com a missão cumprida, ok. Mas ele sabia que se a missão dele ainda não tivesse sido concluída, Deus de alguma forma ia tirar ele dali, para que ele continuasse a pregar as boas novas. Então ele ficou ali tranquilo, dormiu, esperando em Deus. Aí no versículo 7, de repente, uma luz intensa brilhou na cela e um anjo do Senhor apareceu. Tocou no lado de Pedro para acordá-lo. Olha só, ele dormia profundamente. E disse, depressa, levanta-se. E as correntes caíram dos pulsos de Pedro. Então o anjo lhe disse, vista-se e calce as sandálias. E Pedro obedeceu. Agora vista a capa e siga-me, ordenou o anjo. Então, ali a gente consegue entender que tinha coisas que era para Pedro fazer. Por exemplo, o anjo deu a ordem, pegue a sandália e calce. Agora, vista a capa. E o anjo, ele foi lá.
Ele quebrou as correntes. O anjo, num passe ali, estalar de dedos, ele poderia muito bem fazer com que as sandálias de Pedro fossem no pé dele, tudo certinho, colocar a capa ali no Pedro, mas não. Isso o anjo pediu que Pedro fizesse. Porque é que mostra que Deus, ele age com o sobrenatural. Deus, ele faz milagres, prodígios, ele dá sinais. Deus faz o impossível quando ele precisa que o propósito dele seja realizado. Mas tem coisas que é pra gente fazer. Então o anjo ali ordenou, deu a ordem, Pedro estava sensível para ouvir a voz do anjo e para executar as tarefas que o anjo estava dizendo a Pedro. E assim também a gente precisa estar com os nossos ouvidos aguçados para que a gente consiga entender o que Deus está dizendo pra gente. Porque tem coisas que Deus faz, que a gente não consegue fazer. Mas tem coisas que Deus sopra aqui no nosso ouvido. O Espírito Santo, ele fala no nosso ouvido. E a gente precisa estar atento, precisa ouvir e obedecer. Aí no versículo 9. Pedro, ele deixou a cela seguindo o anjo. O tempo todo, porém, pensava que era uma visão, sem entender o que era real, o que ocorria. Então, Pedro, ele estava dormindo profundamente. De repente, veio aquele clarão, aquela luz dentro da cela. Ele começou a ouvir a voz do anjo, ele seguiu as instruções do anjo e ele foi indo, ele foi sendo conduzido. E ali ele não estava conseguindo ainda discernir se aquilo era real, se era sonho, se era uma visão, ele só foi obedecendo e seguindo o anjo. Aí no versículo 10, passaram o primeiro e o segundo postos de guarda, e quando chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o portão abriu sozinho para eles. Os dois passaram e foram caminhando ao longo da rua, até que subitamente o anjo o deixou. Então ali Pedro percebeu que o impossível aconteceu porque ele estava numa prisão de segurança máxima. E o próprio anjo do Senhor foi lá soltar ele, porque ainda a missão dele não estava concluída. Ele tinha muita coisa para fazer ainda, então ele foi solto. E olha só, gente, aqui a gente consegue enxergar o resultado da oração. Os cristãos se reuniram e oraram e intercederam por Pedro. Porque, na verdade, ninguém sabe qual que é a vontade de Deus. Eles não sabiam se Pedro ia ser morto ou não, porque Tiago havia sido morto. Eles poderiam estar na dúvida e pensando, que a vontade de Deus seja feita. Vamos cada um para nossa casa para a gente não correr nenhum risco, né? E se Deus tiver que ser solto, então ele vai ser solto. A gente não precisa ficar aqui se reunindo, correndo esse risco, né? Vai que os guardas começam a perseguir, descobrir onde que a gente tá e leve todo mundo preso. Eles não pensaram dessa forma egoísta que algumas pessoas poderiam pensar. Não, mesmo assim eles se reuniram com medo, mesmo correndo um risco que os guardas poderiam ir lá atrás deles, porque tudo dependia ali do humor do rei Herodes. Mesmo assim, eles se reuniram, mesmo sabendo que poderia Pedro vir a morrer na cadeia, talvez, se esse fosse ali o propósito de Deus. Mesmo assim, eles continuaram orando e intercedendo. Eles não sabiam o que ia acontecer e nem sabiam qual era a vontade de Deus. Mas enquanto houver um fio de esperança, a gente tem que orar. Muitas das vezes tem alguém doente, tá quase lá em estado terminal. Os médicos já desenganaram, todo mundo disse que não tem mais jeito, que não tem o que fazer. E aí as pessoas começam, então não adianta mais a gente orar, porque provavelmente a vontade de Deus é que a pessoa descanse. Não. Enquanto houver um fio de esperança, a gente tem que orar, a gente tem que interceder. Porque se for para a honra e glória de Deus, para que mais vidas sejam alcançadas, para que algo aconteça, aquela pessoa, ela estava ali quase morrendo, Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, e a pessoa de repente fica boa, para a honra e glória de Deus. Então a gente não sabe qual que é a vontade de Deus, mas enquanto houver um fio de esperança, a gente tem que orar e pedir pela libertação, pela cura. E foi isso que eles fizeram, eles se reuniram, mesmo correndo risco, e intercederam, oraram. E olha só o que trouxe essa intercessão, essa oração, né? O anjo do Senhor foi enviado e foi lá para soltar Pedro. E aí Pedro foi lá encontrar com eles, chegou lá, todo mundo viu Pedro, e o que aconteceu? A fé das pessoas foi abastecida, né? O tanque de fé ali foi abastecido. Pedro chegou lá como um testemunho
do que tinha acontecido, né? E o testemunho fortalece a nossa fé. Então é muito importante quando Deus concede a gente alguma graça, para que a gente compartilhe, para que a gente dê o testemunho, para que as pessoas, através do nosso testemunho, se encham de fé, se encham de coragem, né? Para que elas persistem, para que elas perseverem na oração e na intercessão. Não é para desistir. Enquanto tiver um fio de esperança, a gente não pode desistir. Aí no versículo 11. Por fim, Pedro caiu em si. É verdade mesmo, disse ele. O Senhor enviou seu anjo para me salvar daquilo que Herodes e os judeus planejavam me fazer. Quando Pedro se deu conta disso, foi à casa de Maria, mãe de João Marcos. Então, todos ali estavam reunidos na casa da mãe de João Marcos, onde muitos estavam reunidos para orar. João Marcos, ele é sobrinho de Barnabé. Aí no versículo 13, ele bateu a porta da frente e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela ficou tão contente que, em vez de abrir a porta, ela correu de volta para dentro, dizendo para todos: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Não acreditaram nela. Diante da insistência dela, que eles concluíram: deve ser o anjo dele. Aí no versículo 16, enquanto isso, Pedro continuava a bater. Quando por fim abriram a porta e o viram e ficaram admirados. Ele fez um sinal para se acalmarem e lhes contou como o Senhor os havia tirado da prisão. Contem ao Tiago e aos outros irmãos o que aconteceu, disse ele. Então foi para outro lugar. Esse Tiago que ele está falando não é o irmão de João, porque o irmão de João havia sido morto, né? É o outro Tiago. Aí no versículo 18, ao amanhecer, houve grande alvoroço entre os soldados a respeito do que tinha acontecido a Pedro. Herodes ordenou que fosse feita uma busca completa por ele. Não conseguindo encontrá-lo, interrogou os guardas e mandou executá-los. Depois disso, Herodes partiu da Judeia e foi passar um tempo em Cesareia. Herodes ficou ali muito furioso, por isso que foi e pediu que matassem todos os guardas que eram responsáveis por estar ali observando e a função deles era impedir que Pedro conseguisse escapar. Mas o próprio anjo do Senhor fez isso, então era impossível. Mas mesmo assim, Herodes, né, não acreditou nisso, não entendeu o que tinha acontecido e mandou executar todos os guardas que estavam ali naquela prisão. Aí agora a gente vai para o versículo 20 do capítulo 12. Aqui vai falar da morte do rei Herodes Agripa, esse mesmo, que mandou matar Tiago e esse que prendeu Pedro. Aí no versículo 20, o rei Herodes estava muito irado com o povo de Tiro e Sidom. Assim, as duas cidades se uniram na tentativa de reconciliar com o rei, pois dependiam de suas terras para obter alimento. Então, tendo conquistado o apoio de Blasto, assistente pessoal do rei, conseguiram uma audiência. No dia marcado, Herodes vestiu seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Foi comido por vermes e morreu. Então, olha só, Herodes estava ali, e aí o povo começou a ovacionar ele, né? Puxando ali o saco dele. E ele, em vez de ficar na dele, mostrar humildade, se prostrar a Deus, dizer que a glória era de Deus, não, ele aceitou aquilo. Então, naquele momento, um anjo do Senhor o feriu com uma enfermidade. E aí ele morreu comido por vermes naquele momento. O que acontece? O rei Herodes Agripa I, ele era judeu. E ele deveria ter dado a glória a Deus, porque ele sabe que a glória é de Deus. Ele não era cristão, ele estava perseguindo alguns cristãos, mas ele era judeu, ele era monoteísta, ele sabia ao Deus que servia, ao Deus de Israel. Ele governava ali a Judeia e ele prestava conta a Roma, porque ele governava a Judeia sobre a autoridade do Império Romano, mas ele era judeu. Aí no versículo 24, enquanto isso, a palavra de Deus continuava a se espalhar e havia muitos novos convertidos. Quando Barnabé e Saulo terminaram sua missão em Jerusalém, voltaram levando consigo João Marcos. Então, João Marcos, sobrinho de Barnabé, agora foram junto com Barnabé e Saulo.
Então, eles terminaram ali a missão em Jerusalém, foram agora para uma outra missão, que a gente vai ler agora os próximos versículos, e João Marcos foi junto com eles dois. Então, agora a gente já entra no capítulo 13. Agora a gente vai entrar no capítulo 13 de Atos, onde Barnabé e Saulo são enviados pela igreja. Então, versículo 1. Entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé e Simeão. Simeão, também chamado de Negro, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com o Herodes Antipas e Saulo. Versículo 2. Certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho para o qual os chamei. Então, depois de mais jejuns e orações, impuseram as mãos sobre eles e os enviaram em sua missão. Então, vamos aqui lembrar. Antes disso, o Barnabé, ele tinha ido até Tarso para buscar Saulo, lembra? Porque Saulo, um período, ficou lá em Tarso, onde era a sua cidade natal. Ficou ali sozinho. Só que depois disso, o Barnabé foi lá, buscou ele. Juntos, depois eles foram para Antioquia, eles ficaram ali, permaneceram com a igreja em Antioquia por 1 ano. Depois ali eles arrecadaram alimentos e eles foram para a Judeia distribuir. Porque lembra, um profeta foi lá e falou para eles que ia vir um período de escassez, que aquela região ia precisar de alimentos. Então eles arrecadaram ali em Antioquia, Barnabé e Saulo, e eles foram lá para a Judeia para distribuir esses alimentos. E aí neste período foi aonde aconteceu a morte de Tiago, a prisão e a libertação de Pedro. E aconteceu também, agora nessa última parte que nós lemos, a morte do rei Herodes Agripa. E agora vai acontecer a primeira viagem missionária de Paulo, que ele vai junto com Barnabé. Aí no versículo 4 do capítulo 13. Enviados pelo Espírito Santo, então não é enviados porque eles queriam, porque eles decidiram, não, eles jejuaram e oraram. E o Espírito Santo que deu essa ordem. Então, eles foram enviados pelo Espírito Santo, no versículo 4. Eles desceram ao porto de Seleucia, de onde navegaram para a ilha Chipre. Então, primeiro eles foram para uma região que Barnabé conhecia, porque essa região é a região natal de Barnabé, onde ele nasceu. Então, ele conhecia. Aí no versículo 5. Ali na cidade de Salamina, foram às sinagogas judaicas e pregaram a palavra de Deus. João Marcos, o sobrinho de Barnabé, acompanhava eles como assistente. Então, na primeira viagem missionária de Paulo, eles foram para uma região onde Barnabé conhecia, porque era ali a cidade natal de Barnabé. João Marcos foi junto com eles. E como que eles faziam para pregar a palavra, o cristianismo, quando eles chegavam numa cidade? Eles procuravam a sinagoga local daquela cidade. A sinagoga era aquele local onde os judeus se reuniam para poder ali falar em voz alta as escrituras, que é o Antigo Testamento. Então, eles sempre, quando iam nessas viagens missionárias para pregar as boas novas, eles iam primeiramente nas sinagogas. Porque nas sinagogas, eles sempre tinham ali um momento que eles davam a palavra para aquela pessoa que quisesse compartilhar algo da palavra de Deus. Então, era nesse momento que eles se levantavam, que a voz era dada a eles, e aí eles começavam a pregar sobre as boas novas. E as pessoas ficavam ali vendo que era diferente que eles estavam falando, não entendiam direito, mas muitas das pessoas gostavam, e era dessa forma que as boas novas era levada para essas pessoas que não conheciam, que não tinham falado sobre Jesus, ou que já haviam escutado sobre Jesus, mas não aceitaram porque não entenderam sobre o que era Jesus. Eles não entenderam que Jesus de fato era o Messias. Então ali eles iam à sinagoga levar as boas novas para as pessoas que estavam ali ao redor ouvindo as escrituras, o Antigo Testamento. Eles aproveitavam essa oportunidade. E ali geralmente na sinagoga estava quem? Os judeus. Eram os judeus ali, né? Ou eram os judeus, ou eram os prosélitos, que eram aquelas pessoas que não eram descendentes de judeus, não eram judeus etnicamente, mas eles se converteram ao judaísmo, né? Seguiram os rituais judaicos, fizeram a circuncisão. Ou então tinha pessoas que eram simpatizantes, que temiam ao Deus único. Então, eles também iam nas sinagogas para ouvir sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras, que para nós hoje é o Antigo Testamento.
Então vamos entender aqui primeiro de tudo sobre o chamado de Paulo. É importante a gente entender todo esse contexto histórico, porque senão a gente fica pensando assim, como assim? Paulo ia levar as palavras aos gentios, eles iam em outras cidades, que muitas das vezes eles não conheciam, né? Porque essa primeira missão eles foram para uma cidade que era natal, era a cidade onde Barnabé tinha nascido, então já ficou um pouco mais fácil. Mas a gente vai ver que eles vão para várias outras cidades onde eles não têm ninguém conhecido, eles iam iniciar a igreja. Então a gente fica pensando, né, como que faziam isso, né? Como que as pessoas ouviam eles? Como que acontecia? E aqui explica que primeiramente eles iam nas sinagogas, onde as pessoas já se reuniam para ouvir sobre a palavra de Deus, mas sobre o Antigo Testamento. Então eles chegavam e já começavam a pregar sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Novo Testamento. Eles iam e apresentavam isso às pessoas. E aqui a gente precisa primeiro entender sobre o chamado de Paulo. O chamado de Paulo era diferente do chamado dos outros apóstolos. O chamado de Paulo é um chamado de libertação. Por isso, ele fala sobre principados e potestades, sobre armas espirituais. A gente vai ler ainda e vai estudar sobre tudo isso. Mas é Paulo que fala sobre isso. Vamos lá rapidinho, só para a gente entender sobre o chamado de Paulo, no capítulo 26, aqui do livro de Atos mesmo. Capítulo 26, no versículo 14. Eu coloquei aqui no slide para a gente poder entender. Lá está escrito: todos nós caímos no chão e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico. Essa parte aqui é onde Saulo está relatando o momento da sua conversão. Então ele fala, todos nós caímos no chão quando ele estava lá a caminho de Damasco, da cidade de Damasco. Ele está relatando o que aconteceu. E eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Não adianta lutar contra a minha vontade. Aqui esse versículo eu acabei de ler na versão NVT, mas em outras versões está escrito: dura coisa te é recalcitrar os aguilhões. O que isso significa? Significa que é a mesma coisa de falar, não adianta você dar murro em ponta de faca. Quem vai se machucar é você. Você já tentou dar murro na ponta da faca? Você vai conseguir esmurrar a faca? Não, você vai se cortar, ou seja, quem vai se machucar é você. É isso que quer dizer, dura coisa te é recalcitar contra os aguilhões. E também significa, ou seja, que é o que está escrito aqui na versão NVT, não adianta resistir e lutar contra o chamado de Deus. É isso que Jesus disse aqui para Paulo, não adianta você resistir, não adianta dar murro em ponta de faca, você vai se machucar, não adianta, é o chamado de Deus. Aí no versículo 15, ainda do capítulo 26, a gente foi rapidamente aqui para o capítulo 26. Paulo fala: quem és tu, Senhor? Perguntei. E o Senhor respondeu: sou Jesus, a quem você me persegue. E agora levanta-se, pois eu apareci para nomeá-lo meu servo e minha testemunha. Conte o que viu e o que lhe mostrarei no futuro. Aí no versículo 17, e eu o livrarei tanto de seu povo como dos gentios. Sim, eu o envio aos gentios. Porque que aqui ele está escutando Jesus falando para ele, afirmando, sim, eu envio aos gentios. Porque ele sabia que ele iria levar então as boas novas, mas ele achava que era só para os judeus. E aqui Jesus está explicando para ele, aquela voz, né, que apareceu lá para ele a caminho de Damasco, era a voz de Jesus. E Jesus falou para ele que ele vai levar tanto para o povo dele, que são os próprios judeus, eles vão ter que entender que Jesus realmente é o Messias, tanto para os gentios, e isso era algo novo para Paulo, ele não sabia que tinha que pregar a palavra de Deus para os gentios, e aqui Jesus diz a ele, sim, eu o envio aos gentios. Aí no versículo 18, para abrir os olhos deles, a fim de que se voltem das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus, então receberão o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus separado pela fé em mim. Então aqui Jesus diz a ele que ele é enviado ao povo dele, que são os judeus, e aos gentios. E para quê? Para abrir os olhos deles, a fim que eles se voltem das trevas para a luz, do poder de Satanás
para Deus, ou seja, o chamado de Paulo é o chamado de libertação, é tirar as pessoas das trevas, tirar, libertar, resgatar das trevas e levar para a luz, levar para Deus. Esse é o chamado de Paulo. Aí depois fala, ó, para que as pessoas recebam o perdão dos pecados e a herança entre o povo de Deus separado pela fé em mim. Esse é o chamado de Paulo. Lembra, gente, que eu falei lá no começo? Que só existem dois lados, o da luz e o das trevas. Então, a missão de Paulo era resgatar os filhos das trevas para a luz. E quem é os filhos das trevas? A gente acha que é aquelas pessoas, né, que estão matando, que estão estuprando, que estão roubando. Não. São aquelas pessoas que ainda não aceitaram Jesus. Um dia eu fui filho das trevas. Até que Deus usou uma pessoa que me apresentou a Jesus. E aí eu fui adotada como filho. Então eu saí das trevas e fui para o reino da luz, porque eu fui adotada. A graça me alcançou a partir do momento que eu aceitei Jesus, que eu tive um posicionamento. E sim, eu passei das trevas para a luz. Eu fui adotada como filha, certo? É isso que a gente precisa entender. É para todos. E para isso, Deus, ele capacitou Paulo, porque não é uma missão fácil. Ele vai mexer com o mundo espiritual, certo? Ele era cheio do Espírito Santo. Ele tinha discernimento espiritual. Ele recebeu discernimento espiritual. Paulo, ele sabia discernir se aquela pessoa estava com a intenção no coração errada ou se era algo espiritual. Ele tinha esse discernimento. Então, todo conhecimento, informação que ele adquiriu durante toda a vida dele, porque ele era uma pessoa estudada, esse conhecimento que ele adquiriu estava lá na psique dele, na alma dele, no intelecto dele. E também foi muito útil para a missão dele. Mas o mais importante era o discernimento espiritual que ele tinha. E o discernimento espiritual está no espírito. Então, o conhecimento que a gente adquire fica no nosso intelecto, na nossa alma. Mas o discernimento espiritual vem de Deus. E é através do espírito, lembra? Nós somos corpo, alma e espírito. E o discernimento espiritual é através do espírito. A nossa comunicação com Deus é através do espírito. Então vamos aqui entender que nas viagens missionárias existem 3 inimigos da fé que precisam ser enfrentados. O primeiro deles é a cultura do mundo, que a gente já falou bastante sobre a cultura do mundo lá em Apocalipse, certo? Que tá ali naquele território. Então a pessoa chega ali naquele território, naquela cidade, existe uma cultura ali. Existe algo que eles aprenderam, que um passa para o outro. E que é do mundo, que muitas vezes é o contrário da palavra de Deus. É algo cultural que vai contra a palavra de Deus. É a cultura do mundo. Segundo ponto, é o mundo espiritual, é o inimigo, os demônios que existem naquele território. Porque lembram, a missão é resgatar os filhos das trevas para a luz, certo? Das trevas, tem que tirar as pessoas das trevas, da cegueira espiritual e trazer para a luz. Essa é a missão de libertação, esse era o chamado de Paulo. Então, toda vez que ele chegava numa cidade nova, ele ia enfrentar esses 3 inimigos da fé. A cultura que tem naquele local, ele ia enfrentar o mundo espiritual, os inimigos, os demônios territoriais que existem ali naquele local, que vão fazer de tudo para impedir que ele alcance aquelas almas para levar para a luz. E terceiro ponto é a própria carne, porque a carne milita contra o espírito. Lembra? A nossa maior luta, na verdade, é nossa, contra a gente mesmo. Então, ao entrar em territórios para levar a palavra, para converter das trevas para a luz, sempre vai existir muitas lutas. Porque o inimigo não vai entregar as almas de mão beijada. Ele vai resistir, ele vai fazer o possível para tentar impedir. E como que ele faz isso? Ele usa pessoas ali que prestam serviço para Satanás. São servos de Satanás. Eles vão estar ali fazendo de tudo para impedir. Aí você pode estar pensando, então essas pessoas são aquelas pessoas satânicas, né, que se vestem e que falam que são satanistas. Não.
Só existem dois lados, o da luz e das trevas. Se a pessoa não presta serviço para Deus, se ela não serve a Deus, ela serve ao demônio. Satanás usa a pessoa ali facilmente, a pessoa nem se dá conta, ela nem se dá conta que ela está prestando serviço para Satanás. Satanás vai fazer de tudo ali. Os principados, as potestades, os demônios territoriais, eles vão fazer de tudo para impedir que almas, que vidas sejam alcançadas. Isso é fato. Lá em Efésios, no capítulo 2, os versículos 1 e 3, fala exatamente isso aqui que eu mostrei para vocês. Depois vocês vão lá e leiam. Se vocês lá destrincharem esses versículos, vocês vão chegar a essa conclusão aqui que eu cheguei. Então, Paulo, ele tinha uma grande missão. Só que Deus não ia entregar uma missão para Paulo se ele não fosse capaz de realizar. Então, a missão que Deus entregou para Paulo era uma missão que ele suportava, que ele tinha condições de realizar. E é dessa forma que Deus faz com a gente. Então, a missão que a gente recebe é uma missão que a gente tem a capacidade de cumprir. Deus não vai entregar algo para a gente que a gente não possa cumprir. Mas é claro que vai da nossa força de vontade, do nosso empenho, da nossa fé em persistir para cumprir o propósito de Deus. Porque lembra, todo mundo foi enviado para essa terra com um propósito, com uma missão. E essa missão, muitas das vezes, não é fácil. Não é só em paz e amor. A gente vai encontrar guerras, batalhas espirituais. Mas a gente precisa persistir. Por isso que é muito mais fácil você persistir em batalhas espirituais quando você pertence a um corpo, a uma igreja, que ora e intercede por você. É um orando e intercedendo por outro. É um sendo suporte do outro. Suportem-se uns aos outros. Isso quer dizer o quê? Suporte. Dê o suporte para o seu irmão. É para um dar o suporte para o outro. Quando um cair, o outro vai, ajuda e levanta. E assim sucessivamente. A pessoa nunca estará sozinha. Agora a gente vai lá para o versículo 6, ainda no capítulo 13 de Atos. Versículo 6. Viajaram por toda a ilha até que por fim chegaram a Pafos, onde encontraram um feiticeiro judeu, um falso profeta chamado Bar-Jesus. Ele acompanhava ao governador Sérgio Paulo, um homem inteligente que convidou Barnabé e Saulo para visitá-lo, pois desejava ouvir a palavra de Deus. Mas Elimas, o feiticeiro, esse é o significado de seu nome, opôs-se a eles na tentativa de impedir que o governador viesse a crer. Então lembra de tudo que eu acabei de falar. Quando eles chegassem numa região, Satanás ia usar os seus servos para tentar impedir que eles liberassem ali a palavra de Deus, porque através daquela palavra, conversões iriam acontecer. E aqui, Satanás vai usar quem? Esse feiticeiro judeu, o Bar-Jesus, que também se chamava Elimas. Então, no versículo 9, cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos, porque Paulo ali estava tentando falar as boas novas, estava tentando ali resgatar os filhos das trevas para a luz, e esse feiticeiro judeu estava fazendo de tudo para impedir. E aí chegou o momento que Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos. No versículo 10, e aí Paulo disse: filho do diabo, cheio de toda espécie de engano e maldade, e inimigo de tudo que é certo, quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Preste atenção, pois o Senhor colocou a mão sobre você para castigá-lo e você ficará cego, sem conseguir ver a luz do sol por algum tempo. No mesmo instante, neblina e escuridão cobriram os olhos e ele começou a tatear, suplicando que alguém o tomasse pela mão e o guiasse. Quando o governador viu o que havia acontecido, creu, muito admirado com o ensino a respeito do Senhor. Então, Paulo estava lá, tentando pregar sobre as boas novas, falando de Jesus, que Jesus era o Messias. E aí tinha lá esse feiticeiro judeu que estava fazendo de tudo para impedir. Ele não queria que aquelas pessoas ouvissem as boas novas, certo? Ele era ali uma pessoa que estava prestando serviço para Satanás. Ele era um feiticeiro e um falso profeta. Ele chamava Bar-Jesus. O que significa Bar-Jesus? Em hebraico e aramaico significa filho de Jesus. E olha só a ironia, né? O nome dele significava filho de Jesus, porque Bar significa filho. A mesma coisa do Bartimeu, né? Timeu. Então, Bartimeu é filho de Timeu.
É isso que significava em hebraico e aramaico. E Elimas era o nome dele em grego, aqui é a mesma pessoa. Então ele era um judeu, mas ele era um feiticeiro, ele era um falso profeta que enganava as pessoas para ter vantagens. Então muitas pessoas às vezes se iludem falando, nossa, aquela pessoa ali, nesse caso aqui, né, achavam que a pessoa era judeu, então é porque ela cria em Deus, temia Deus e seguia ali, obedecia às escrituras. Mas não, é a mesma coisa hoje. Às vezes você vê um cristão, mas você fala, ah, então é cristão, eu posso confiar. Não, você tem que ver se a pessoa realmente segue a Bíblia, né? Porque se ela lê um outro livro que só pega alguns trechos da Bíblia, mas ela muda, é aquela religião que muda, que distorce a Bíblia, então não é um cristão. Não tem Cristo como centro. Só pegou algumas partes ali que lhe interessa e o resto mudou. Fez de acordo ali com o que achava, com o que era conveniente para aquela religião. Existem algumas religiões que fazem isso, que distorcem a Bíblia. E aqui, no caso, era esse falso profeta. Então, ele não seguia as escrituras, o Antigo Testamento. Não. Ele era um judeu, mas ele era feiticeiro. Ele fazia as coisas que não agradavam a Deus. Ele não servia a Deus, ele servia ao inimigo. Então, ali ele fez de tudo para impedir com que Paulo falasse a palavra de Deus. Aí Paulo teve o discernimento espiritual, olhou no olho dele e ali exortou. E falou para ele, repreendeu ele. E falou para ele, o que ele falou aqui? Encarou Elimas nos olhos e disse, filho do diabo, de toda espécie de engano e maldade, inimigo de tudo que é certo. Quando deixará de distorcer os caminhos retos do Senhor? Aqui ele está falando que aquele judeu feiticeiro, ele distorcia os caminhos retos do Senhor. E é isso que acontece hoje com muitos falsos profetas, que falam no ouvido das pessoas para agradá-las, mas na verdade estão distorcendo a verdade, a palavra de Deus. E o pior de tudo é que tem muita gente que gosta de ser enganado, que não quer sair da escuridão, gosta de ficar ali no engano, porque é cômodo, porque é confortável. Só que ali, aquele governador, ele viu tudo que estava acontecendo e ele creu nas boas novas. Ele creu em Jesus através das palavras que Paulo estava anunciando. E depois também disso, Paulo ainda falou que aquele feiticeiro, ele ficaria cego por um tempo, e isso aconteceu. Isso também fez com que as pessoas, de fato, acreditassem nas palavras de Paulo e creram, aquelas pessoas, alguma daquelas pessoas creram em Jesus, através deste ocorrido. Então, quando Paulo ele trouxe a verdade para aquele território ali, para aquela região, muitos foram impactados, assim como o governador, porque está escrito aqui que o governador ele creu. Mas também existem pessoas que gostam do engano, tem pessoas que não querem saber da verdade, né? Então, em todos os lugares vão existir falsos profetas, falsas religiões, porque existem pessoas que gostam de ser enganadas, existem falsos profetas, por quê? Porque existem pessoas que gostam de ouvir, que gostam de ser enganadas, que não querem sair da zona de conforto, porque a verdade, a palavra de Deus, ela confronta, muitas das vezes, ela nos confronta. E, infelizmente, a maioria das pessoas não gostam de ser confrontadas. A maioria das pessoas não querem ser transformadas de dentro para fora, não querem. Elas querem continuar do jeito que tá, porque ali elas estão numa zona de conforto, elas não têm que estimular ali a renovação de mentalidade delas, elas não querem. Então, elas gostam de ouvir os falsos profetas, porque elas ficam ali cômodas naquela situação. Lá em Zacarias está escrito que somente 1/3 das pessoas serão salvas e 2/3 perecerão. E justamente por quê? Porque 2/3 das pessoas não querem ser libertas. Elas não querem sair das trevas para a luz. Infelizmente é isso que acontece. Então tem gente que nem liga se o falso profeta segue a Bíblia ou não segue. Se ele distorce ou se ele não distorce. O que eles querem é mestres que falem segundo o desejo do coração das pessoas. Eles querem ouvir aquilo que massageia o seu ego. Olha só o que diz lá em 2 Timóteo.
Versículo 3, está escrito: pois virá um tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhe digam apenas aquilo que agradem os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Então hoje, gente, isso existe muito. Existem muitas igrejas que distorcem o evangelho. Existem os falsos profetas que dizem aquilo que as pessoas gostam de ouvir, porque aquilo, na verdade, engrandece o seu eu, entende? Elevam a sua autoestima. E, infelizmente, é isso que a maioria das pessoas gostam. Porque a palavra, ela confronta, mas ela confronta para crescimento. É para que a gente seja transformado. É para que a gente tenha a mentalidade renovada. Se não houver confronto, não vai existir renovação. Se só existe alguém que fique passando a mão na sua cabeça, como que você vai evoluir? Você vai continuar aí, porque você vai achar que você não precisa ser transformado, você não precisa progredir, evoluir. E é isso que os falsos profetas fazem. E muitas das pessoas gostam, elas aceitam. Elas não estão nem aí se eles não estão falando exatamente o que está escrito na Bíblia. Para elas aquilo é confortável. Naquela época existe e hoje também existe. É por isso que existem várias pessoas que são enganadas, que às vezes entregam tudo que elas têm, tudo em troca de falsas profecias, né? E depois ficam se lamentando. Mas, na verdade, naquele primeiro momento, elas quiseram aquilo, porque aquilo fazia bem pro ego delas. Então, não adianta, gente. A palavra, a verdade, ela é viva e eficaz. Mas, muitas das vezes, ela vai nos confrontar. Vai fazer a gente parar e pensar. O Espírito Santo, ele nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. E isso inicialmente, pode nos trazer dor, nos trazer sofrimento, mas é só inicialmente, porque depois disso vem o crescimento, vem a experiência, vem a esperança, que é o esperar em Deus. Isso, na verdade, faz bem pra gente, faz com que a gente enxergue as nossas limitações, os nossos erros. Isso é muito bom, porque a gente ultrapassa essa barreira e consegue crescer em Cristo, consegue evoluir como pessoa, como ser humano. A gente passa a não somente enxergar somente o nosso umbigo, a gente enxerga o nosso ao redor, a gente consegue ter o olhar de Cristo e não somente o nosso olhar de egoísmo. A palavra, ela faz isso, ela nos confronta para isso, para que a gente saia da bolha, para que a gente não enxergue somente o nosso umbigo, para que a gente possa enxergar os outros, para que a gente possa enxergar que o nosso propósito não é só para passar por essa terra, para ser feliz e viver somente para o meu eu. Não, eu vim aqui com um propósito, com uma missão. Né? É fácil? Não, não é fácil. Jesus avisa que não é fácil, mas no final você vai receber recompensa, você vai receber galardão, você vai entrar no reino de Deus, que é a eternidade. Isso é ter fé. As pessoas falam que têm fé, as pessoas falam que são cristãos, que tem Cristo como centro, mas será que tem mesmo? Porque essa vida é para você abrir mão de muitas coisas, para lá na frente você receber o seu galardão, a sua recompensa, e vai valer a pena, porque lá na frente vai ser a eternidade. E essa vida aqui, ela tem um limite. Você vai viver X anos e depois acabou, você vai para a eternidade. Então aqui essa vida é para cumprir o propósito, a missão e investir lá no reino de Deus. E investir não é você vender tudo que tem e entregar para a igreja, comprar tijolinhos no céu. Não, não é isso que você tem que fazer. O investir é você seguir o caminho reto do Senhor, obedecendo a Deus, permitindo que o Espírito Santo te convença do pecado, da justiça e do juízo. É estando com o ouvido sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, ouvir e obedecer. E isso que é o crescimento espiritual. É através da palavra, através da oração, da comunicação, da intimidade com Deus que a gente cresce. Aí a gente vai agora lá para o versículo 13, onde Paulo e Barnabé em Antioquia da Pisídia. Então eles estavam ali naquele local, naquela sinagoga, e ali eles tiveram esse confronto com esse feiticeiro judeu, e agora já vai para uma outra parte, a partir do versículo 13 do capítulo 13. Versículo 13, capítulo 13. Paulo e seus companheiros saíram de Pafos no navio e foram a Panfilha, onde aportaram em Perge.
Ali, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Então, até esse momento, João Marcos estava com eles. E agora, João Marcos os deixou e voltou para Jerusalém. Então, só Paulo e Barnabé que continuaram. Aí, Paulo e Barnabé, eles prosseguiram para o interior, até Antioquia da Pisídia. E no sábado, quando eles chegaram ali, eles foram para a sinagoga. Era aos sábados que eles se reuniam nas sinagogas. Assim como hoje o culto da família é de domingo na igreja, naquele período os judeus se reuniam nas sinagogas aos sábados. Aí no versículo 15, depois da leitura dos livros da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram um recado: irmãos, se vocês têm uma palavra de encorajamento para o povo, podem falar. Então Paulo, ele ficou de pé, levantou a mão para pedir silêncio e ele começou a falar. Na sinagoga era assim, eles se reuniam. As pessoas ali, elas falavam, né, sobre as escrituras, que pra gente hoje na Bíblia é sobre o Antigo Testamento, e aí chegava uma parte que eles abriam espaço para as pessoas que estavam ali falar. Se alguém quisesse ali compartilhar algo da palavra do Antigo Testamento, elas poderiam falar. E ali Paulo, ele aproveitou a oportunidade e começou a falar. Então, nos próximos versículos, depois vocês leiam com calma, vai estar lá escrito tudo o que Paulo falou. Então, ali ele começa a citar o Antigo Testamento, né, as escrituras. Ele fala de algumas passagens que apontam, passagens do Antigo Testamento que tipificam, que apontam para Jesus, para Cristo. Eles falou ali depois de falar alguns textos do Antigo Testamento, das Escrituras, ele falou sobre Jesus, que Jesus realmente é o Messias, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Aí ele falou que a salvação agora, depois de Jesus, graças ao sacrifício de Jesus, não é mais pelo cumprimento das leis de Moisés. Ele falou ali sobre a nova aliança, sobre Jesus. Ele falou que agora a salvação é pela graça. Ele estava ali apresentando as boas novas àquelas pessoas. E as pessoas ficaram impactadas ali com as palavras de Paulo, né, com a autoridade que ele tinha em falar. Muitas pessoas gostaram de ouvir e pediu que ele voltasse no próximo sábado. Então as pessoas que estavam ali ficaram impactadas, acharam diferente as boas novas e tudo mais, gostaram e pediram que Paulo voltasse na próxima semana. E aí agora a gente já vai lá para o versículo 44. Depois vocês podem ler com calma esses versículos que eu pulei. Aí no versículo 44, no sábado seguinte, quase toda a cidade compareceu para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguns dos judeus viram as multidões, ficaram com inveja, de modo que difamaram Paulo e contestavam tudo o que ele dizia. Então, olha só, eles foram lá naquele sábado, quando chegaram, todo mundo gostou e pediu para eles voltarem no próximo sábado. Só que quando os judeus viram que eles voltaram, eles perceberam que vieram muito mais pessoas do que havia naquele outro sábado. E aí os judeus daquela sinagoga, daquelas regiões, já começou a ficar com inveja de Paulo. Porque olha só, a multidão que veio agora para poder ouvi-lo. Então, eles já começaram a ficar com inveja. Vocês estão assistindo a série de Paulo da Record? Mostra, né? Aquele judeu lá da sinagoga de Antioquia que vive perseguindo Paulo. Pois é, tá falando dele aqui. Que aqueles lá ficaram morrendo de inveja de Paulo. E aí eles ficaram assim possessos por causa daquela multidão. Por quê? Nas sinagogas, é o que eu já falei anteriormente. Geralmente tinha os judeus que eram descendentes, né, judeus etnicamente, tinha aquelas pessoas que não eram judeus descendentes, mas que se converteram ao judaísmo, fizeram até a circuncisão, e tinham os simpatizantes, que temiam a Deus, mas que não fizeram os rituais judaicos, mas eles iam às sinagogas para ouvir sobre o Antigo Testamento, sobre as Escrituras. E além dessas pessoas, agora vieram os gentios que não frequentavam as sinagogas, mas que ouviram falar de Paulo e foram lá se reunir para poder ouvir Paulo. Então imagine só o alvoroço que teve, e aqueles judeus daquela sinagoga ficaram com raiva, ficaram enciumados, com inveja de Paulo. Então no versículo 45 está lá escrito que alguns dos judeus, eles viram as multidões, eles ficaram com inveja, e aí eles começaram ali a difamar Paulo. E contestava tudo que ele dizia. Então, tudo que Paulo estava dizendo, eles atravessavam Paulo e começavam a desmentir. Eles contestavam tudo que Paulo estava dizendo. Então, Paulo e Barnabé, aí no versículo 46, se pronunciaram corajosamente dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, os judeus. Por que ele está falando isso? Porque eles estavam numa sinagoga, que era onde geralmente os judeus se reuniam.
Aí depois eles falaram, mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-la aos gentios, que é o chamado de Paulo, que levassem aos judeus e também aos gentios. Aí no versículo 47, pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse, fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por esta mensagem. Todos que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Por quê? Porque lembra, nesse momento, como eu acabei de falar, tinham também muitos gentios, pessoas que não frequentavam a sinagoga, mas estavam ali porque ouviram falar de Paulo. Também, naquele momento, quiseram ouvir as boas novas através da boca de Paulo. E esses gentios ficaram felizes. Porque eles falaram, então a palavra de Deus também é para nós. E eles se alegraram com isso. Aí no versículo 49. Assim a palavra do Senhor se espalhou por toda a região. Então ele provavelmente não voltou mais ali naquela sinagoga, porque tinham muitos judeus ali que ficaram com inveja dele, mas eles começaram a espalhar a palavra por toda aquela região. As pessoas procuravam eles para ouvir a palavra. Aí no versículo 50. Então, os judeus, instigando as mulheres religiosas influentes e as autoridades da cidade, provocaram uma multidão contra Paulo e Barnabé e os expulsaram dali. Eles, porém, sacudiram o pó dos pés em sinal de reprovação e foram à cidade de Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Então, eles começaram ali a espalhar aquela mensagem por toda a região, mas aqueles judeus ali que estavam com inveja começaram a instigar as mulheres religiosas e influentes que tinham naquela região, para que essas mulheres conseguissem ali fazer a cabeça dos gentios que estavam ouvindo a palavra de Paulo, conseguissem virar a cabeça daquelas pessoas. E ali aconteceu um alvoroço. E ali uma multidão foi contra Paulo e Barnabé, porque ali aqueles judeus invejosos conseguiram fazer a cabeça de alguns, e dessa forma eles foram expulsos daquela cidade. E aí no versículo 51 fala que então eles sacudiram o pé, porque foi isso que Jesus falou, não ensinou? Se não quer ouvir, sacode o pé e vai embora, vira as costas e sai da cidade. Foi isso que eles fizeram, como sinal de reprovação, e eles foram agora para a cidade de Icônio. Só que eles foram cheios de alegria e do Espírito Santo, porque a missão deles estava sendo ali cumprida, né? Eles cumpriram com a missão, com o papel, entraram na cidade, pregaram as boas novas, muitas pessoas creram. Naquele momento eles tiveram que sair, e aí eles foram agora para outra cidade chamada Icônio.